Quando ela conhece um jovem Nathaniel Hawthorne, os dois são instantaneamente atraídos um pelo outro. Ele é um homem assombrado por seus ancestrais, que enviou mulheres inocentes para a forca, enquanto ela é uma costureira extraordinariamente talentosa, perturbada por seus próprios talentos estranhos. À medida que as semanas passam e o retorno seguro de Edward se torna cada vez mais improvável, Nathaniel e Isobel ficam cada vez mais próximos. Juntos eles são uma musa e um contador de histórias sombrio, o encantador e o encantado. Mas qual é qual? Prefiro não me envolver em histórias que são todas tristes, miséria e abuso para os homens e mulheres nelas. E não gosto de histórias que demonizem todos os homens. Uma vez que entrei nessa história, pude ver que esta era mais do que uma história sobre mulheres sendo espancadas por todos os homens. Esta história tem algumas pessoas muito boas, tanto homens quanto mulheres, e foi isso que me permitiu entrar nela e aproveitar tudo que Isobel e outros realizam. O bom não é completamente evidente no início porque Isobel tem que ser muito cautelosa em confiar em alguém. Ela foi puxada por pessoas mais antes, então ela é protegida, assim como outros que podem tentar fazer a coisa certa devem ser protegidos, pois há outros que os matariam por seus esforços. Imagine, se você quiser, as advertências silenciosas de mãe para filho para suprimir qualquer inclinação para mergulhar nas cores, qualquer tipo e muito menos jorros de tom vívidos, mesmo na natureza. A mãe de Isobel na Escócia disse à filha ruiva que escolhesse fios pretos e marrons em suas costuras para não ser acusada de feitiçaria ou estar na armadilha do diabo. E assim Isobel suprimiu seu desejo de iluminar os tecidos com faíscas e desenhos chamativos. Isobel conhece Edward Gamble, um boticário, que a pede em casamento. Tudo parece bem quando o jovem casal embarca em um navio para a América para uma vida melhor. Mas Isobel logo descobrirá as verdadeiras cores de Edward com o passar do tempo. A chegada deles a Salem abre as portas para um tipo diferente de sobrevivência. A aceitação em Salem assume um sistema quase de troca que opera sobre a dignidade dos indivíduos de residir lá. Não se sabe muito sobre o que levou Hawthorne a escrever A Letra Escarlate, o que torna essa história mais interessante. O autor consegue dar a Hawthorne um cenário fictício onde seu entorno e até mesmo suas ações poderiam ter levado a escrever tal obra. Esta história é melhor do que o original para mim e eu gostaria que isso fosse o que eu poderia ter lido no ensino médio. Neste conto sensual e hipnotizante, uma jovem imigrante lida com o complicado passado de nosso país e descobre que as ideias de liberdade e liberdade dos Estados Unidos muitas vezes ficam aquém de suas promessas. Entrelaçada com a história de Isobel e Nathaniel está uma interrogação vívida de quem se tornou um americano real na primeira metade do século XIX, uma representação dos primeiros dias da underground Railroad na Nova Inglaterra e intersticiais atmosféricos que capturam o longo história de mulheres incomuns, sendo acusadas de bruxaria. Meticulosamente pesquisado, mas evocativamente imaginado, Esther é um conto atemporal de arte, ambição e desejo que examina as raízes do poder criativo feminino e os homens que tentam desligá-lo.